todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da BB Arc 7. Hoje vamos falar aqui de um episódio muito especial com a nossa psicóloga dos adolescentes, do apoio aos papás, que é a Bárbara Ramos Dias, que hoje traz aqui um tema muito particular que interessa não só aos papás, mas também aí a vocês em casa, aos jovens adolescentes que tentam lutar pelas boas notas. Será que vou conseguir? Será que não vou conseguir? Será que me tenho que me esforçar um bocadinho mais? Como é que vai ser a minha motivação agora neste ano escolar? Vamos saber aqui algumas dicas e algumas novidades para lá em casa as famílias terem um bocadinho esta consciência. Olá Bárbara, bom dia! Olá, bom dia! Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu. Também o seu conhecimento e informação deste tema que certamente vai apoiar e ajudar muitos papás lá em casa, que é a questão do pensamento positivo que os nossos adolescentes hoje em dia precisam, não é? Para continuar a caminhada, que cada vez é sempre mais complicada. Sim, exatamente. Os nossos adolescentes e os pais também, não é? Porque eu costumo dizer que os nossos filhos são o nosso espelho. E portanto aquilo que nós fazemos eles fazem como espelho, aquilo que nós dizemos eles dizem como espelho, se nós gritamos eles gritam, se nós somos mais agressivos eles também são mais agressivos ou tendem a ser mais agressivos e portanto eu trabalho muito em conjunto com pais e filhos, portanto eu sou psicóloga especialista em adolescentes, mas gosto muito de trabalhar também em conjunto com os pais, porque faz-me sentido fazer um trabalho conjunto no sentido em que se nós estivermos só a trabalhar com o adolescente, só ouvimos a versão do adolescente, não ouvimos a versão dos pais e portanto é muito importante conseguir perceber como é que é o funcionamento em casa, quer por parte da percepção do adolescente, quer por parte dos pais. E, portanto, para mim é muito importante saber também qual é o ponto de vista dos pais em relação à situação. Então, eu nas consultas até vou fazendo sempre de 4 em 4 sessões, tenho uma sessão com os pais. Obviamente não é para dizer o que os miúdos me dizem em consulta privada, mas para dar dicas, para orientar, para ajudar os pais, para no fundo, lhes dar ferramentas para eles terem uma maior harmonia familiar, não é? Então, por isso é que eu estava agora a dizer isso, não é? Não é só para os adolescentes, mas também para os pais, porque se os pais também tiverem uma atitude mais positiva perante a vida, então os filhos também o vão ter. E eu vejo isso porque vejo pelos meus filhos, não é? Eu sou mãe de 3, 2 deles adolescentes, o outro mais pequenino ainda tem 10, mas os mais velhos fazem muito aquilo que eu faço e que eu digo, e nos dias em que eu estou menos positiva, eu sou super positiva, mas claro que sim, como todos nós, há dias em que estou também menos bem, eles dizem, então mãe, vamos lá pensar pela positiva, não, então, visualiza lá aquilo, faz como é que tu querias que fosse, vamos escrever, vamos fazer o desenho, pronto, então eles trazem um bocadinho à minha realidade, não é, ou àquilo que nós fomos construindo, portanto é sempre um trabalho conjunto. Bárbara, e lá em casa certamente a Bárbara contacta com imensas famílias, imensos pais. Neste momento, quais são as principais dores que eles sentem na componente do acompanhamento, principalmente acompanhamento escolar, os vícios que os próprios filhos agora vão tendo, não é? Porque há 10 ou 20 anos atrás as coisas eram completamente diferentes, portanto os pais de hoje tiveram uma educação e uma forma de ver a vida um bocadinho diferente do que aquilo que existia há 10 ou 20 anos, porque também não havia tanta oferta. Nesse sentido, e mediante a experiência que a Bárbara tem, quais são os principais medos que os papás hoje em dia têm em relação ao seu sucesso escolar, principalmente? Eu por acaso não acho que seja assim tão diferente a adolescência de hoje e de há 20 anos atrás, quando nós éramos adolescentes, ou há 30 anos atrás. A grande diferença são as tecnologias, não é? Mas enquanto, por exemplo, nós estávamos sempre agarrados ao telefone em casa e que os nossos pais nos punham um cadeado, hoje em dia nós tiramos o telemóvel. Enquanto nós estávamos agarrados à televisão, a ver desenhos animados e a ver tudo o que passava
nos 3 ou 4 canais, dois, ainda só existiam dois canais. Agora os miúdos têm mais variedade. Portanto, eu acho que enquanto nós estávamos horas no Tetris, não é? Eles agora têm outros jogos. A PlayStation. A diferença é que nós íamos muito mais para a rua. Não é? No entanto, ainda há locais, eu por acaso vivo em Carcavelos, tenho a sorte de ainda ser assim um local onde os miúdos ainda estão muito na rua e vão de bicicleta e vão para a praia e ainda são muito de rua. Claro está, também depende das personalidades, obviamente, não é? Claro. De cada miúdo. Agora, o que os pais mais têm sentido dificuldade é em lidar com o stress dos filhos, com a ansiedade dos filhos e com a desmotivação escolar. Mas eu também lhes digo sempre, é assim, não existe preguiça. Os pais, a primeira coisa que me dizem é: Bárbara, o meu filho é um preguiçoso. E eu digo-lhes, não existe preguiça, existe falta de motivação. Ou seja, falta de objetivos. Se eles souberem para que é que estão a estudar, porquê que estão a estudar, qual é a finalidade, quais são os objetivos, então eles vão conseguir estudar de outra forma. Além disso, nós somos todos diferentes, temos métodos e estilos de aprendizagem diferentes. Podemos ser visuais, podemos ser auditivos ou podemos ser sinestésicos. E a forma de estudar de um sinestésico é de pernas para o ar e meia hora de concentração máxima e com música aos altos berros, e assim é que se consegue concentrar, enquanto que um visual é sossegadinho na secretária. Então nós pais também temos que perceber que todos somos diferentes e quem são as crianças que nós temos à nossa frente. Certo. Porque, por exemplo... E também é importante eles perceberem um bocadinho como é que está a ser o contexto escolar, não é? Como é que é o professor ou a professora, como é que é o tipo de ensino, porque, e a Bárbara saberá melhor do que eu, cá em Portugal ainda se utiliza muito um ensino à base da teoria, muito à base da teoria, pouco e pouco. Felizmente há alguns professores que já começam a juntar a teoria à prática e cada vez se vê mais o sucesso escolar nesse sentido, e portanto também é importante os pais perceberem que tipo de ensino é que é transmitido, de que forma, o tipo de discurso, porque isso tudo também influencia, não é? A própria criança. É, claro que sim, isso vai influenciar muito e até na forma de estudar e na forma de estar nas aulas, não é? Aqueles professores que são mais brincalhões, que puxam mais por eles, então eles vão conseguir estar com muito mais atenção, muito mais atentos, muito mais concentrados. Aqueles professores em que estão a debitar matéria, como eles me dizem em consultório, e que leem os slides, então claro que eles desmotivam, não é? Agora, eu acho que o pensamento positivo tem que ser o primeiro mote, não é? E como é que nós podemos manter isto? Eu costumo brincar e dizer que é com 3 Fs: força, foco e fé. Ou seja, nós podemos nos sentar ao lado dos nossos filhos e pensar com eles quais são os objetivos que tu queres, e estamos numa fase do ano ótima para isso, não é? Então, quais são os objetivos que tu queres? Mas eu acho que os objetivos também têm que ser desenhados com a realidade e lembrarmos-nos que eles são crianças, que eles são adolescentes e que também precisam de brincar. É mais importante eles brincarem, terem tempo de qualidade, serem felizes, darem gargalhadas, estarem com os amigos e terem 70% ou 60% que seja, e alguns pais vão me matar com certeza e achar que eu não estou nada certa, do que terem 100% a tudo e serem adolescentes infelizes, fechados no quarto e sempre a estudar. Eu tenho crianças que me dizem: Bárbara, eu estou exausto. Eu saio das aulas, vou para o ATL, estudo até às tantas e chego a casa e os meus pais ainda acham que eu tenho que estudar mais. Uau! Vamos pensar, nós trabalhamos um dia inteiro e ainda chegarmos a casa e irmos trabalhar mais. Não, precisamos ter tempo de qualidade, então nós temos que nos lembrar que os nossos adolescentes e as nossas crianças precisam de brincar, precisam de estar no telemóvel sem fazer nada, precisam de estar a ver uma série sem fazer nada, como nós também, não é? Então, mais importante do que o QI, que é a inteligência a nível cognitivo, é o que é as emoções, o lidar com as competências, o lidar com a brincadeira, o aprendermos a ser empáticos, sabermos estar no lugar do outro, lidar com a frustração, lidar com a resiliência, e tudo isso é através do ter boas notas, ter más notas. Mas ele não pode ter más notas. O que é que pode acontecer? Chumbar? É assim tão grave? Vai aprender com isso.
e com certeza vai mudar. Porque uma coisa que me acontece muito é, aqueles pais que são muito exigentes, os miúdos estudam muito menos. E dizem-me, eu às vezes até me apetece estudar, mas basta o meu pai dizer, já estudaste? Amanhã tens teste. Eu, tumba, já não estudo, acabou. E eu digo aos pais, só para contrariar, eu digo assim, não diga nada. Não posso, Bárbara, porque se eu não digo alguma coisa, então aí é que não vai estudar. Acredite, não diga nada. E os pais cumprem na semana a seguir. Bárbara, nem sabes, aconteceu um milagre. Os meus pais deixaram de me chatear para estudar. Mas sabes o mais giro ainda? É que eu agora até me apetece estudar. Então, eles mudam. Então, nós é que temos que mudar, nós é que somos os adultos. Não vamos impor que eles tenham 80s e 90s e 100. Calma! Eles têm tempo para tudo. Eles não precisam ter 5 a tudo no 5º ano. Como eles próprios dizem, as notas só começam a contar a partir do 10º. Eles têm um peso gigante a partir do 10º ano. Então vamos deixá-los ser felizes e brincarem e terem tempo para brincar, para saltar, para rir e depois então haver tempo para o estudo, porque dá tempo para tudo, é uma questão de gerir o tempo e eu ensino muito isso. Bárbara, e por falar nessa questão da pressão e das notas, porventura uma criança que foi sempre habituada no seu seio familiar a essa pressão, quer do pai ou da mãe ou de ambos, não é? Que também pode acontecer, se por um momento começa a diminuir as notas numa outra disciplina, porque nós somos humanos, não é? Portanto não somos perfeitos e bons em tudo, aliás, ainda bem. A imperfeição cabe ao ser humano, não é? Porque é assim que nós aprendemos. Nesse aspecto também é muito importante e tem que haver alguns sinais que os pais, se calhar é necessário pararem e perceberem esse grau de exigência, não é? Porque ao fim e ao cabo, e a Bárbara começou muito bem a falar que eles são crianças, portanto não são adultos ainda e não têm ainda aquela percepção real, porque estão ainda no seu desenvolvimento, no seu crescimento, estão numa aprendizagem. Portanto, há sinais que os pais que fazem este tipo de exigência logo desde sempre, e que se calhar agora pode ser aqui uma afronta que nós vamos dizer, não é? Mas será que há sinais evidentes nessas crianças que quando começam a não ter se calhar notas tão boas ou a falhar um bocadinho e que depois do outro lado o grau de exigência aperta ou chama a atenção, olha, se calhar não vais dormir à casa da tua amiga ou do teu amigo, ou esta semana não jogas PlayStation, tens de dedicar mais. Será que é a postura correta e quais é que são os sinais que os adolescentes começam a mostrar de desagrado, de stress, de não estarem contentes com este estilo de educação, digamos assim? Esse tipo de comportamento gera-lhes muita ansiedade, muito stress e um sentimento de vazio constante, ou seja, de nunca ser suficiente. Insuficiência constante. Eu não sou suficiente bom, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu nunca vou ser ninguém. O meu pai sempre me disse que eu com estas notas nunca vou conseguir ser ninguém, a minha mãe sempre me disse que eu não chego. Isto fica. Tudo aquilo que nós dizemos aos nossos filhos, seja de bom ou mau, é aquilo que vai ficar na memória deles para sempre. E eu acredito que os pais dizem isto na perspectiva de ajudar, obviamente, não será para criticar. Claro. E muitos pais dizem, Bárbara, eu digo isto para os incentivar, mas não, o que fica é exatamente o contrário, fica o sentimento de insatisfação. Então cria-se crianças e adolescentes mais ansiosos a acreditarem que não são capazes e cada vez são menos capazes, enquanto que se eles chegarem a casa com 50% e nós dissermos, olha, não faz mal, eu sei que tu estudaste, mesmo que nós saibamos que eles não estudaram. Eu sei que tu estudaste, eu sei que tu esforçaste e portanto para a próxima vais conseguir melhor, eu sei que sim. É isto que fica na cabeça deles. Se nós dissermos, o quê? Só tiveste 50? Pois, eu disse-te, não estudaste nada, não sei o quê, nunca vais ser ninguém, não vais conseguir fazer nada. O que é que vai acontecer? Da próxima vez ele não vai estudar mesmo nada porque já sabe que não vai conseguir ser ninguém, porque não vai conseguir fazer nada. Então, se nós dissermos vais conseguir, ele vai dizer, epá, minha mãe acha que eu estudei e acha que eu vou conseguir, então de facto é melhor eu esforçar-me mais um bocadinho. E vão se esforçar. E na prova seguinte vai aparecer um melhor resultado e nós vamos dizer, vês? Olha, conseguiste ainda melhor.
e isto vai fazer com que eles tenham mais vontade, tenham mais motivação. Também, eu costumo dizer isto aos pais, mais confiança. Eu costumo dizer isto aos pais: gosta que o seu chefe o critique? O que é que lhe apetece fazer quando o seu chefe diz isto está tudo mal feito? O que é que apetece? Então pronto, então os nossos filhos é a mesma coisa. Não é pela crítica, é pelo incentivo, é por dizer eu sei que vais conseguir, eu sei que és bom, eu sei que fazes melhor, nós estamos aqui para te ajudar. Se tiveres 50, não faz mal. Sim. Bárbara, e estava-me agora também a recordar de uma situação que não sei se é bom, se é mau, se é correto ou não, porque os pais muitas vezes também não sabem como lidar com as situações, a verdade é essa. Mas existe muito, e quando eu era mais nova acontecia perfeitamente comigo, que olha, se passares à primeira ou se tiveres boas notas, vais ganhar, por exemplo, eu adorava bicicletas, então vais ganhar uma bicicleta no Natal. E há aquela coisa de o dever, não é? Ok, este ano eu vou ter que fazer isto porque vou ganhar aquilo. Isto comigo funcionava muito, não é? Porque eu sentia motivada, mas eu própria já automotivava-me, portanto já tinha aqui uma propensão para o estudo. Mas há crianças que não é? Ficam naquela ideia de ok, eu vou lutar para ter aquilo e sei que vou ter. Mas, às vezes, num conjunto de disciplinas, há uma ou outra que pode não correr tão bem, porque, por exemplo, eu posso ser muito boa em matemáticas e em números, mas posso ser péssima a desenho, não é? Portanto, não temos de ser bons visual, em tudo. Exatamente, portanto, se calhar eu se tiver um 3 numa educação visual, para mim está ótimo, está excelente. Não tenho negativa, mas também não tenho uma nota excelente, não é? E este tipo de incentivo, digamos assim, comigo resultava. Mas será que os pais também o devem fazer? Será que é uma boa condição para motivar a criança? Porque depois também, se não conseguir, a criança já sabe, ok, não vou conseguir, não vou receber, mas será que não vou receber mesmo? Depois há pais que acabam por dar. Era um bocadinho esse aspecto que eu queria perceber um bocadinho a opinião da Bárbara. Ok, então, primeiro que tudo, eu vou tomando aqui as minhas notas, porque a minha cabeça está sempre a 1000 e, portanto, as pipocas a saltarem por todo lado, e se eu não for tomando notas, eu esqueço-me daquilo que quero dizer. Primeiro que tudo, eu acho que não existe o certo e o errado, não existem regras para a educação. Existe aquilo que nós sentimos e vamos aprendendo, e todos os dias vamos aprendendo, não é? Portanto, eu não gostava que os pais se sentissem culpados, que às vezes acontece isso, chegam ao consultório, sinto-me culpado porque fiz tudo errado a vida toda. Não, fez o melhor que sabia e estamos na altura de melhorar e de fazer cada vez melhor. Portanto, não existe certo e errado, mas sim aquilo que nós sabemos fazer melhor. E depois, isso também depende muito do tipo de personalidade, e que nós também já falámos sobre este livro, o Guia de Cabeceira de Pais Desesperados, onde eu falo sobre os diferentes tipos de personalidade, e aqui nos diferentes tipos de personalidade as motivações são diferentes. Claro que há crianças e adolescentes que são motivadas pelo prazer, há outras que são motivadas pelo bem-estar, outras pela segurança, e portanto o incentivo tem que ser diferente consoante a personalidade. Eu gosto, sim, de incentivos não financeiros, ou seja, não é vou-te dar uma bicicleta, até porque infelizmente nem toda a gente pode fazê-lo, não é? Gosto mais dos incentivos de fazer coisas com eles. Por exemplo, em conjunto e família. Em família. Se cumprires, vamos todos andar de bicicleta e fazer um piquenique na praia. Se não sei o quê, por exemplo, o meu filho do meio, que era super pestinha, a maneira que eu tinha dele se portar bem com os irmãos e na escola era: ganhas um sol por cada dia que te portares bem. Então e se eu não me portar? Não acontece nada, também não perdes, que é para eles não se desmotivarem. Claro. Mas também não ganhas. Agora, exato, ao fim de 10 sóis, nós vamos ter um dia do príncipe, e o dia do príncipe é vamos andar de bicicleta para onde tu quiseres o dia inteiro. Então, cada vez que ele se portava mal, ou fazia uma birra, ou fazia uma crítica, ou picava aos irmãos, eu só dizia assim, Sol, e ele já sabia, exatamente. Então o que é que acontece? Isso era uma motivação para ele se portar bem.
ou para ele se estudar. Então depende também muito dos miúdos, não é? Mas eu gosto de fazer estas motivações. Por exemplo, com a minha filha mais velha funciona muito bem as viagens. Ela tem 16 anos. Ui. Olha, se cumprires não sei o que, as tarefas da casa, porque adolescentes nós já sabemos como é que é, também já fomos, não é? Então vamos fazer um fim de semana, não sei o que, Pronto, e isto ir motivando os miúdos consoante aquilo que eles gostam também, mas em conjunto. Eu acho que é muito importante nós fazermos coisas em conjunto e cada vez mais. Os pais dizem, Bárbara, eles enfiam-se sempre no quarto e estão fechados horas no quarto. É verdade. E os miúdos dizem, pois, então, eu vou para a sala, eles só estão a gritar, ou porque não fiz isto, ou porque fez aquilo, ou porque faz aquilo. Então, claro que fico no quarto, que assim fico ao menos fico sossegado e quieto e ninguém me chateia. Então falta esta comunicação, não é? Mas lá estou eu a fugir, não é? As minhas pipocas na cabeça. Devemos nós ceder ou não ceder? Vê porque é que eu escrevi. Devemos nós ceder ou não ceder? Claro que não devemos ceder. Se nós dizemos não vais, então não vais mesmo. Porque muitas vezes eles também me chegam aqui a consultório e dizem assim, basta-me chorar, que eles deixam, até adolescentes. Eu finjo que choro e eles deixam, acabam por ceder. Então, muito importante, não ceder. Não é não, sim é sim. Não firme, como eu preciso dizer. Um não firme. Um não firme. E o não é um ato de coragem, porque, Bárbara, então vou estar sempre a dizer que não, às vezes é preciso. E é isso que nos faz crescer, porque eles precisam de ouvir não a vida toda, não é? Claro que sim, e tem que aprender logo desde muito cedo a lidar com as contrariedades da vida, não é? Da vida, exatamente. Então eu acho que nesta fase é ajudá-los a estabelecer os objetivos, ajudá-los a perceber que têm que ir ver se estão a cumprir os objetivos ou não, tipo mensalmente, mas os objetivos não é só de estudo, é a nível social, é de desporto, que é muito importante na adolescência eles praticarem desporto pelos níveis de stress e ansiedade. Quanto mais desporto fizerem, mais baixos são os níveis de ansiedade. Utilizar pensamentos positivos, tentar ter o máximo de paz e harmonia em casa, porque os miúdos não cheguem, eu não aguento mais os gritos dos meus pais, eu já não aguento mais. Eu tenho miúdos exaustos a dizerem-me isto, a chorarem. Eu não aguento mais gritos, Bárbara. Desesperados. Então, vamos nos controlar, nós adultos. Porque senão eles em adolescentes vão fazer o mesmo. Se nós gritamos com eles quando eles são pequeninos, eles em adolescentes vão gritar connosco. Nós somos o espelho, não é? Lá está. Lá está, nós somos o espelho. Vamos ter uma palavra de gratidão ao jantar, em vez de estarmos a dizer o que é que foi o teu dia, como é que foi hoje o teu dia? O que é que correu bem? O que é que não sei o quê? Enche-los de perguntas olha, vamos todos fazer uma partilha. Hoje sou grato por... Exatamente. Olha, eu sou grato porque o meu dia correu muito bem. Eu sou grato porque não sei quem deu-me um abraço. Eu sou grato... Mas nós pais também dizermos, não é só eles. É nós também partilharmos. Então, e o que é que foi pior hoje no teu dia? Olha, hoje fiquei triste porque não sei o quê. Para os miúdos perceberem que nós também somos humanos. Claro que sim. Sabermos pedir desculpa, não é? E a componente que a Bárbara fala aqui, e hoje já estamos mesmo aqui no final, mas acho que é um tema que também futuramente podemos falar, que é a questão dos valores, não é? Cada vez mais se está a perder um bocadinho esta necessidade de transmissão dos verdadeiros valores, não é? Para as crianças, como a humildade, a gratidão, um desculpa, um obrigado, um se faz favor, e são tudo coisas que eu, e certamente a Bárbara também, conviveu muito com isso, não é? Aliás, antigamente até era um bocadinho em demasia, não é? O pai... Os nossos pais abriam-nos os olhos. É verdade, mas acho que realmente também é um tema importante para falarmos, porque... Uma das coisas que também é muito mais difícil nos tempos que correm é esta dificuldade de nós queremos introduzir os bons valores, mas vivemos numa sociedade em que cada vez mais estão a perdê-los. Portanto, também é um desafio, e fica aqui também um desafio para a Bárbara, depois falarmos a tempo de um podcast sobre isto. Bárbara, hoje temos que ficar mesmo por aqui. Acho que foi mesmo muito importante estas dicas que a Bárbara deu. Certamente vão ajudar muito lá em casa os papás, e não só, também alguns familiares próximos, e também às vezes alguns professores que estão na escola de olharem para os miúdos de uma forma também um bocadinho diferente, apesar de nós sabermos que eles também passam por situações complicadas no ensino, que por vezes também não é fácil.
e percebemos perfeitamente isso, mas que isto é tudo um trabalho em conjunto com os pais, com a família, com a escola, porque nós somos todos, acabamos por ser todos uma única, um universo, não é? Portanto, e temos que estar todos bem uns com os outros aí em sintonia. Bárbara, muito obrigada hoje por este podcast. Foi o primeiro. Eu. Esperemos que hajam mais. Acho que hoje foi muito importante para os papás. E pronto, aqui deste lado da BB Arc 7, agradeço a todos que estejam aí desse lado e que possam continuar a assistir a este especial podcast com a Bárbara Ramos Dias, para ajudar aqui os papás e todas as dificuldades que têm os adolescentes, que têm aqui sempre alguém que os pode apoiar. E depois também tem os livros da Bárbara, que são muito, muito interessantes e que ficam aí desse lado para vocês poderem visitar. Vocês já sabem, subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam a nossa página e fiquem atentos, portanto, aqui às novidades do nosso podcast. Muito obrigada e até já!